Urgente, urgentíssimo. Os Estados Unidos da América acabam de tomar novas decisões a respeito do julgamento que a primeira instância tomou contra Eduardo Bolsonaro. Eu disse que eles estavam cutucando, né, os Estados Unidos com vara curta, né, perseguindo o Eduardo Bolsonaro, mas não para por aí não, patriotas. Olha só, quem tem sede tem medo. Os ditadores de Cuba não aguentou a pressão e deu marcha ré. Ficaram com medo, né, dos porta-aviões norte-americanos, mas não para por aí não, gente. Vocês precisam saber o que está acontecendo a respeito do Jacques Wagner, né, e o desgoverno do Lula, depois dessas revelações aí, dessas megas operações que o ministro André Mendonça desencadeou juntamente com a Polícia Federal, né. Gente, Lava Jato 2 a todo vapor, viu? Olha só, Cuba anuncia abertura econômica sob pressão de Washington. Partido Comunista aprova reformas que flexibilizam setores, mas de forma alguma constitui um desvio do projeto socialista. Era mais ou menos igual a Venezuela ali, depois que prendeu o Maduro. Não, 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 não. Venezuela tá mansinha. Tipo assim, eles não querem dar o braço a torcer, meu irmão, mas a pressão tá sendo ali. E os Estados Unidos já disse. Se o império desse socialismo não cair lá em Cuba e o povo parar de ser escravo dessa minoria, os Estados Unidos não vai deixar quieto. Agora imagine só. A Venezuela que é a Venezuela. A Venezuela que é a Venezuela. Né? Nas mãos do Maduro. Maduro foi pego. Imagine Cuba, que um dos braços direitos do presidente Donald Trump, que é o Marco Rubio, que é filhos de cubanos que sofreram na pele essa ditadura comunista socialista, vai deixar, né, aqueles ditadores lá de Cuba em pé? De jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Vocês podem ter certeza que muita coisa vai acontecer, mas já tá tendo mudança, né? De um jeito ou de outro. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Aí tem muitos patriotas que falam, mas isso aí tá acontecendo lá em Cuba, quando vai acontecer no Brasil? Gente, entende o efeito cascata, o efeito bumerangue, efeito dominó. Quando uma pedra começa a cair, cai todo mundo. O Foro de São Paulo está derretendo. Vários países na América Latina agora estão sendo comandados por presidentes conservadores. O Lula, que é o chefe desse Foro de São Paulo, não vai ter estrutura para aguentar mais, não vai ter mais seus pilares, porque todos aqueles que estavam nos seus outros países, que apoiavam o PT, que apoiava essa ala comunista, que ficava trocando força, quando um caía, o outro levantava, agora não vai ter mais. Deu para vocês entenderem? Então, Lula não tem mais o que recorrer. Até o Petro lá, já é os últimos meses dele, porque no final do ano agora tem eleições lá na Colômbia. E tudo indica que o candidato lá, que está na frente, vai ganhar. Tá? Como a menina lá que está ganhando lá no Peru, sabe? Falta 1% para ser conferido. O Partido Comunista de Cuba, PCC, aprovou um conjunto de medidas que autoriza a participação de capitais privados em áreas até então reservadas ao Estado. As mudanças foram apresentadas pelo ditador Miguel Dias-Canel em aparição na TV estatal e, se aprovadas, pode atingir turismo, imóveis, agricultura e comércio exterior. Gente, o negócio é o seguinte, os Estados Unidos não dá nó. Não, a coisa tá feia, cara. A coisa tá feia pra essa ala comunista socialista, viu? E pelo caminhar da carruagem, meu irmão, essa galera não vai ficar em pé muito tempo, não, viu? Porque os porta-aviões estão lá em Cuba. Não, estão lá em Cuba. Então, o que poderá acontecer é eles anoitecer e não amanhecer lá em Cuba. Porque olha só, raciocina só comigo. Os Estados Unidos já enquadrou o irmão do Fidel, né? Por ele ter matado cidadãos norte-americanos e que é a extradição dele. Já enquadrou as Forças Armadas cubanas como terrorista. Já enquadrou esse aqui também como irmão do Fidel Castro. Então, isso aí, eles só estão treinando, preste atenção, fazendo um treinamento como eles fizeram, né, com o Maduro. Eles criaram, sabe, um cenário do mesminho que o Maduro vivia lá na Venezuela, sabe? Os lugares que o Maduro dormia, sala de jantar, o bunker, tudo. Eles ficaram treinando 5 meses. E os porta-aviões ali, ó, nas praias da Venezuela. No dia que eles falaram, nós estamos prontos para fazer uma ação com as forças especiais, 100%, né, positiva, agora vamos invadir. Foi lá, moço, com 1 minuto pegou o Maduro e a esposa dele. Ó, vocês estão vendo assim, ó, quando as coisas ficam muito quietas e parece que estão começando a se normalizar, preste atenção no que eu tô falando. Aí vem. Quando o Maduro pensava que ele estava quietinho lá e não tinha como ninguém pegar ele, quando nós amanhecemos, só vi falando, olha, os Estados Unidos pegou Maduro. Eu pensei que era até fake news. Os Estados Unidos pegou Maduro, mas Maduro estava lá na Venezuela. Foi uma mega operação. Então não se assustem. Essa é a galera que ia anoitecer e não amanhecer lá em Cuba, viu? Se os Estados Unidos ainda não interviu, é porque eles estão treinando uma mega operação para ser realizada, desencadeada a qualquer momento. Tá? Porque eles já sabem. E já tem, talvez já deve ter pessoas da CIA infiltrado lá, ó, acompanhando esses ditadores aqui, eles nem sabem que são da CIA, como aconteceu com o Maduro. Os Estados Unidos sabiam passo a passo do que o Maduro fazia, a hora que ele ia dormir, tudo. Por isso que aquela operação foi bem sucedida. Porque eles confirmaram, o Maduro está nesse exato momento no quarto dele dormindo com a esposa dele. Vocês podem vir agora aqui e pegar ele. Foi isso que aconteceu. Então esses aqui, meu irmão, a qualquer hora, viu? Os jornais americanos estão divulgando esse escândalo que aconteceu aqui com integrantes do governo do Lula. Né? Assim que a petizaiada faz com a ala conservadora, quando aparece alguma coisa, né, que o Flávio é inocente, mas eles criam um monte de narrativa, também nós vamos ficar batendo essa tecla também. Olha só, gente, os jornais norte-americanos, olha aqui, ó,
Tem o Watch Times. A polícia do Brasil mira um aliado próximo do presidente Lula em investigação de fraude em grande escala. Ele comprou um apartamento de milhões de reais, viu? Que vale milhões de reais. Não estou falando mansões, não. Estou falando apartamento. Apartamento. O cara para comprar um apartamento que custa mais de milhões de reais, rapaz, só para manter, meu Deus. E o problema disso tudo é que o pior está por vir, porque a Polícia Federal pegou o telefone do Jacques Wagner. Gente, vocês sabem o que é um telefone de um comunista socialista? O que eles conversam? Ligações que esse cara tem com o Lula, com o José Dirceu, porque o José Dirceu já saiu em defesa do Jacques Wagner, sabe? Imagina as ligações que ele tem com os outros partidos comunistas, que a Polícia Federal agora, através de uma quebra de sigilo, vai ficar sabendo de tudo. Não é assim que eles faziam com a ala conservadora em 2022, através do ministro Alexandre de Moraes com seus inquéritos? Pois é, agora apareceu a Lava Jato 2 do ministro André Mendonça. Gente, a coisa agora mudou, viu? Mudou, mas mudou mesmo. Só para vocês terem ideia, o novo presidente do TSE, que é o Nunes Marques, derrubou uma decisão que o ministro Alexandre de Moraes tinha tomado quando ele era presidente do TSE naquela época de 2022. Moço, os dois agora é a dupla. Nunes Marques e André Mendonça, meu irmão. O que aquela galera fez em 2022, eles estão agora pagando com a mesma moeda ou em dobro, mas não com vingança, não. É pegando aquilo mesmo que eles praticam mesmo, enquadrando eles através das facatruas, das coisas, né, escusas, né, escuras que eles andam fazendo aí. Então, meu irmão, a casa tá caindo geral, viu? Até os Estados Unidos já tá sabendo disso, viu? Nada melhor do que um dia após o outro, né? Não tava poucos dias para trás aí falando do Flávio Bolsonaro, porque tem alguma coisa envolvida, né? Com o Banco Master, por causa do financiamento lá, financiamento não, né? Do patrocínio que o Volcário tinha feito, né? No filme do presidente Bolsonaro, que isso é para qualquer um empresário pode fazer. Se eu fosse um empresário rico, coisa que eu não sou, se eu fosse rico, eu poderia bancar o filme do presidente Bolsonaro, e depois com o dinheiro das bilheterias poderia me devolver, tanto isso que saiu aí, ó, né? Vazou aí a delação do Volcário dizendo, não, eu fiz como qualquer outro empresário fez. Ele pediu dinheiro para patrocinar o filme do presidente Bolsonaro e depois ia me pagar com o dinheiro da bilheteria. Nada ilícito. Agora, essa galera aqui, meu irmão, pegou aí, ó, os endereços aqui do Jacques, quase R$500 mil, gente. Para que tanto dinheiro fora do banco? Aí o Lula aí não tá aí com essas megas operações, né, com a Polícia Federal aí para, né, impedir fraudes de cidadãos brasileiros que só negam impostos. Gente, a pessoa para ter R$500 mil em casa e não ter no banco é uma coisa que tem que se explicar, né? E agora, cadê os influenciadores comunistas? E aí, será que eles vão anunciar essas ligações aqui, né, do Wagner, né, o Jackson, né, que trabalhava para o governo, Lula? Trabalhava não, trabalha, né? Eu avisei que aquelas decisões que os ministros do STF tomou, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, né, Carmen Lúcia, Zanin e Dino, contra Eduardo Bolsonaro, ia ser um tiro no pé deles, porque eles não têm poderes para extraditar, pedir extradição do Eduardo Bolsonaro. Mesmo se eles pedirem, isso não vai acontecer. E agora? Agora eles perseguiram o Eduardo politicamente, porque se foi uma perseguição politiqueira, como na visão aí do juiz da alta corte lá da Itália, né, em favor da Carla Zambelli, do Oswaldo Eustáquio lá na Espanha, e de outros cidadãos brasileiros, repórter como o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Então agora a coisa piorou ainda mais para eles, viu? Porta-voz americana enquadra a condenação de Eduardo Bolsonaro como lawfare contra a oposição. Lawfare, representante do Departamento de Estado norte-americano dos Estados Unidos, isso Brasil, resolve questões políticas por meios de eleições e não por condenações judiciais impostas pelo STF ou qualquer outra corte. Por eleições, viu, gente? Meu Deus. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou, segundo informações da agência Reuters, que a condenação de Eduardo Bolsonaro foi parte de um padrão de perseguição lawfare dos tribunais brasileiros contra a oposição política. O representante externou que debates políticos devem ser resolvidos por eleições democráticas e não por condenações judiciais. A primeira turma do STF condenou, aí você já sabe, olha, quando Lula foi preso, condenado, julgado pela primeira, na segunda, na terceira instância, Gleice Hoffmann, a maioria da petizaiada saiu, foi lá na ONU, foi em vários países lá, dizendo que estava acontecendo contra ele era uma perseguição política. E isso nós estamos falando de delações premiadas, provas verídicas, tá? Que foram aceitas na primeira, na segunda, na terceira instância. Mas aí, né, aquele ministro do STF que foi indicado por Lula, Dilma Rousseff, alegou que tinha vistos processuais em Curitiba, transferiu para Brasília, alegou que esses processos, essas delações não poderia, os próximos juízes não poderiam usar essas delações contra o Lula, e como não tinha mais prova, engavetou tudo. Não podia usar as provas antigas, engavetou tudo. E aí Lula voltou à cena do crime e vocês estão vendo o que está acontecendo hoje.
Tá? Então, diferente do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos denunciar, né, essa prática de lawfare que vem acontecendo contra a ala conservadora, contra o pai dele, e eles enquadraram o Eduardo Bolsonaro, cassou o mandato dele e condenou ele. Simples assim. Sem, eles são os investigadores, julgador, condenador, o ministro Alexandre de Moraes é a vítima, é tudo, 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 tudo. Eles têm superpoderes para fazer tudo. É igual o Barroso. Barroso também tinha superpoderes. Era presidente do STF, ministro do STF, tinha visto nos Estados Unidos, tinha seus negócios nos Estados Unidos, e de repente, quando pensava que não, Barroso anoiteceu e amanheceu. Sem visto, sem presidente do STF, sem STF, sem a super caneta, um mero mortal aí, tá aí, gente? E o que vai acontecer com essa galera, não muito distante, é o mesmo caminho que vai, porque o ministro Alexandre de Moraes agora, a Rambo e a outra mídia social lá, do Donald Trump, pediu para que Moraes seja julgado à revelia lá nos Estados Unidos por causa daquela perseguição contra as empresas norte-americanas e cidadãos norte-americanos no território americano. Gente, eles alegam que o ministro Alexandre de Moraes atacou a soberania norte-americana. E a qualquer momento pode sair essa decisão aí, viu, gente? Nada melhor do que um dia após o outro, viu? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.